Bem, irmãos, vamos orar, pedindo a Deus a bênção para o estudo dessa manhã. Vamos orar, Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és o único Deus verdadeiro, e somente a Ti nós prestamos culto, adoração. Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado, obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua casa, obrigado, Senhor, por esta manhã. Ó Deus, oramos pelos irmãos que aqui estão. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia também, quando estaremos aqui à noite, ó Pai, para também celebrar a ceia do Senhor e prestarmos também um culto ao Senhor. Oramos, Pai, também pelo estudo dessa manhã, que o Teu Espírito nos mova a ter o entendimento correto daquilo que a Tua Palavra nos ensina, para que possamos nos edificar e edificarmos mutuamente como igreja do Senhor. Pai, fica conosco, Senhor, nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, na semana passada, nós começamos a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí nós começamos a falar daquilo que algumas religiões, ensinam, que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade. Então, se nós pegarmos lá o próprio judeu, o Islã, o Testemunho de Jeová, todas as religiões que a gente chama de unitaristas, eles sempre negarão a divindade tanto de Jesus quanto também do Espírito Santo, porque Deus é um só e assim vai. Já também o outro problema que temos é a Igreja Voz da Verdade, que também eles não são unitaristas, mas são unicistas, e para eles então também a Trindade ela não existe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para eles isso não existe. No casamento, no batismo, só o nome que é o nome de Jesus e acabou. Mas o Espírito Santo, para nós, ele é a presença do próprio Deus. Lá na criação nós vemos lá que entre aquilo que Deus criou e o tempo depois, diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Aí uma pergunta, só para fazer aqui um aquecimento, por que será que o Espírito Santo se movia? Não tinha nada. Segundo lá Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, não era isso? Lá em Gênesis está escrito isso. Mas a Bíblia diz que não era isto. Era isto, mas não era isto. Por que será que o Espírito Santo se movia? O que vocês acham? Já que estamos aqui numa escola, vamos fazer provocações. Alguém chuta? Se fazia presente? Tá, mas ele já não é presente, se a gente for pensar? Se for pensar. Por que será que o Espírito Santo se movia? Sim, mas qual será a razão? Qual será a razão? A criação, o Espírito Santo faz parte da criação, Ele ajudou a criar, ele estava presente. Os irmãos já ouviram falar da teoria da recriação? Já ouviram falar? Não? Da recriação? Não cheguei a falar dela, explicar. Já ouviu falar disso? Não? Então, eu falei alguma coisinha bem rápida sobre isso. Vocês já viram e ouviram dos dinossauros? Quem não acredita nos dinossauros?
Acho que isso é coisa do diabo. Quem acredita que dinossauros existiram? Todo mundo achou que existiam. Eu também. Eu também. Né? Hã? Tem as evidências, né? Trazer os ossos, as evidências deles. A criação, ela não é comprovada, ela é uma teoria. Há também qual é o outro nome lá que se dá? Criacionista, evolucionistas. A evolução também é uma teoria, ela não é comprovada. A criação não é comprovada, a evolução não é comprovada. Nenhuma das duas é comprovadas. Nós somos criacionistas pela fé. Porque nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Por isso que nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, somos chamados de criacionistas. Então nós defendemos isso. Nós não somos evolucionistas, porque não acreditamos na evolução das espécies. Certo? Do jeito que Darwin coloca. Porque o grande problema da teoria de Darwin é que não há evidência. Não existe os ossos da transformação ao longo dos anos daquele animal. Ele diz que tinha aquele animal ontem, ou que esse animal chegou hoje nesse estado evolucionário, mas não mostra as mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças ao longo do tempo, ao longo dos anos, não é evidente. Não tem... Oi? Só no papel, exatamente. Perfeito. Só no papel. Não há prova. Por isso que é teoria. Não dá para comprovar. É um pensamento. A recriação também é uma teoria. Eu não posso comprovar, mas eu particularmente sou adepto dela. Isso tem nada a ver com doutrina, certo? Nada a ver com a doutrina. Então, qual que é o pensamento? Todos nós também já vimos, e existem evidências dos homens, dos humanoides lá anteriores a nós. Né? Hoje nós somos homos sapiens, não é isso? Mas existia o homem neandertal, existiam vários outros homens homídeos que tinham características próximas a nós, mas não eram exatamente como nós. Certo? Veja, tudo isso é teoria, não é comprovado. O que aconteceu? Quando Satanás, Lúcifer, o querubim, foi expulso dos céus, segundo a teoria que eu acredito, ele foi colocado nessa terra. Quando ele foi lançado dessa terra, ele destruiu tudo. Porque o Satanás, o Lúcifer, ele sempre quer destruir aquilo que Deus criou. Então, existia uma criação antes da nossa criação, que é a criação do mundo, onde existiam esses homídeos, onde havia esses dinossauros, onde havia animais, havia uma vegetação, havia todo um ecossistema, uma fauna e uma flora estabelecida. Mas não existia a figura do homem como ele é hoje. Existia a figura do humanoide, mas ele não era como nós éramos. Quando Satanás ele é lançado, a Bíblia diz isso, né? Lançado, ele vem para a terra e ele destrói toda a criação de Deus. Por que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas? Justamente para deixá-lo cercado aqui, como uma prisão, neste mundo. Para ele não sair deste mundo. Por isso que aquela história de Jó, temos que repensá-la, mas aí é uma questão teológica, né? Então, quando ele destrói tudo aquilo, lá no livro de Isaías, lê Isaías aí, por favor, Isaías 45, verso 18. Veja que Isaías contradiz Gênesis. Isaías 45, 18. Pode ler. Que assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e as vias. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tá. A palavra daí está escrito que Deus não criou a terra
vazia, mas ele criou para que fosse habitada. Lá em Gênesis, ele está dizendo, né, que a terra era sem forma e vazia, mas Isaías diz que não era vazia, então ela foi habitada. Bereshit, que é a primeira palavra no hebraico, lá em Gênesis 1, fala no princípio. A palavra hebraica é Bereshit, que é num princípio. Num princípio. Num princípio, entende-se que é um princípio dentro de outro princípio. Certo? É um princípio dentro de outro princípio. Ontem à noite falei sobre isso, lá na pregação. Um início é um início, mas a partir de um início existem outros inícios. Porque é a dinâmica do movimento, os inícios. Então, Satanás destruiu. Quando Satanás destruiu o quê? Aquele mundo que Deus havia criado, com aqueles humanoides, os homínios lá que haviam, mais os dinossauros e toda aquela criação. Quando vem então que Deus cria o homem, segundo essa teoria, ela vai dizer o quê? Que na verdade Deus pega um ser criado, que já existia, e ele era como um animal, um ser humano, não existia o ser humano, né, na verdade, esse homídeo, né, esse protótipo humano, ele era um animal. Quando Deus sopra o ruá nele, que é aquele sopro que nós lemos lá em Gênesis, quando Deus sopra da narina de Adão, porque Adão, na palavra hebraica, Adam, significa humanidade. Adam tem uma palavra, a palavra é humanidade. Então, dentro dessa teoria, Adam é interpretado não como um homem chamado Adão, mas como a criação das pessoas, do povo, dos homens, como ele é hoje. O que transforma então um animal num ser humano é o sopro de Deus, o ruá. Quando Deus sopra na narina desse homem, e a esse homem então começa a ter a percepção de Deus. Ele começa a ter a abstração. A abstração é aquilo que transforma nós da diferença de um animal. Nós pensamos. E quando nós pensamos, nós então temos a percepção da existência do Senhor, daquele que está acima de nós. Isso é percebido em todas as nações, em todos os povos do mundo, onde todos os povos do mundo diz que há um ser superior, seja sol, seja lua, seja isso, seja aquilo. Então você vê os índios norte-americanos, eles falavam do grande pai, por exemplo. Eles não conheciam Deus, mas eles sabiam que existia um ser acima deles. Se nós pegarmos um índio Yanomami, ele também pensa assim. Se nós pegarmos várias tribos indígenas, Tupã, ele vai falar de Tupã. Tupã é o Criador. Então lembra de Tupã? Na escola a gente estudou lá atrás, lá na língua Guarani. É o quê? Esse ser. Então acredita-se que nós somos uma recriação. Nós não somos a criação. Somos uma nova criação de Deus. E essa dinâmica, muitos podem dizer, não, isso é besteira. Mas veja que lá em Apocalipse, no livro de Revelação, ele diz que haverá o quê? Novos céus, nova terra. Se haverá novos céus, nova terra, Pedro chega a dizer que a terra será renovada pelo fogo. Aliás, uma coisa muito interessante que Pedro fala, não é a terra, é o céu. O céu será renovado como fogo. Então, todas essas coisas, a gente percebe então, que existe um mover de Deus, de sempre estar criando algo novo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Veja, é aquela ilusão. Muitos crentes são iludidos dizendo que vamos viver no céu. Já ouviram isso várias vezes. Tem muito crente que acha isso. Você só vai morar no céu para sempre. Biblicamente, essa pessoa está errada.
Não vai viver no céu para sempre. Nós vamos ficar aqui durante 1000 anos, que é o tempo do milênio. Mas veja que nós não estaremos sozinhos. Esse povão que está aí fora, vai sobreviver uma boa parte deles, desse povo que está aí fora. E nós vamos morar com eles. E nós vamos governá-los com esse povo que está aí fora, com aquilo que sobrar. Por isso que o milênio, gente, é uma bênção. Vou poder tomar café, comer uma feijoada, tomar uma Coca-Cola. É claro, se tiver indústria, né? No milênio. Estou com vontade de comer comida tailandesa. Estou lá na Tailândia já, né? Desce aí uma sopa tal, tailandesa, que eu vou... eu quero comer um taco mexicano. Já estou lá no México, já comendo um taco, né? Estou brincando, mas é verdade, né? Sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele é um ator. Ele não é aquilo que as pessoas dizem, de que ele é uma força ativa, de que ele não tem características humanas ou pessoais. Ele tem. E ele participa da criação. Como o Espírito Santo participa da criação no passado, o Espírito Santo também participa da criação no presente. Por isso que a primeira coisa que o ser humano recebe quando nasce é o quê? De novo, né? Nasce de novo. É o quê? O Espírito Santo. Então a primeira coisa que acontece, me converto, que a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo vem em mim. É a primeira coisa. A gente não pensa muito sobre isso. Mas veja que o início depende dele. Ele é o início. Ele é o início na minha vida, ele é o início na vida da igreja, ele é o início da vida. E ele é o fim também. Porque quando o Espírito Santo sobe, segundo lá no livro de Efésios, né? Efésios ele fala sobre isso, Tessalonicenses fala sobre isso, aquele que o detém. Quem detém o poder do anticristo? O Espírito Santo. Mas que momento o Espírito Santo vai, ou melhor, o anticristo vai se manifestar? Quando não houver mais a presença do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo ainda está no mundo? Porque a igreja ainda está no mundo. Quando a igreja deixar o mundo, o Espírito Santo não estará mais no mundo. Porque o motivo do Espírito Santo estar no mundo hoje é por causa da igreja. É ele que detém. Mas quando nós formos tirados, aí ele vai ter liberdade de fazer o que ele quer. Porque não haverá como detê-lo. A presença do Espírito Santo, então, na criação, é justamente isso. Ela detém o poder do mal. A única coisa que detém o mal, irmãos, é o Espírito Santo. Nas nossas vidas. É um exemplo disso. Imagine se nós não tivéssemos Deus conosco. O templo do Espírito Santo. Se nós já pecamos, imagina sem Ele. Ele está, isso o senhor falou, ele não está residindo na pessoa. Por isso que fala da diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento e da diferença do Espírito Santo no Novo Testamento. São coisas bem... A atuação do Espírito é muito diferente. Lembra do início dos inícios? A igreja é marcada com a presença do Espírito. Para mim, a igreja começa quando o Espírito Santo desce. E a igreja termina quando o Espírito Santo sobe. E antes o Espírito Santo não habitava em nós, como diz lá em Coríntios. Nós somos o quê? Somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento ele habitava? Não.
mas ele vinha exercer funções específicas em momentos específicos. Ele não era permanente, ele vinha, agia, e voltava. Ele não era permanente. Você vê isso, por exemplo, quando Davi ora e diz: não retires de mim o teu espírito. Você veja como o espírito, ele é o que marca, o que bloqueia a ação do mal. Lembra de um homem chamado Saul? Lembra quando os espíritos maus se apossavam de Saul? O que acontecia? Vinha Davi e cantava, não é isso? E ele se acalmava. Por quê? Por causa dessa presença. A presença do Espírito Santo, ele inibe o mal. É o que acontece muitas vezes com pessoas possessas. A sua presença, só o fato de você chegar, já o quê? Já causa já causa problema. Por quê? Porque o espírito mau, o demônio que está na pessoa, começa o que? A se inquietar pela sua presença. Então, gente, por isso que a santificação ela é importante. Por quê? Porque ela é um ato de você permitir que o Espírito Santo haja mais na sua vida e no seu viver. E com isso, você cala a boca do inimigo. Não pela sua autoridade, mas pelo seu próprio exemplo, né, dentro dele. Tudo bem? O fato então é que o mover, ele vem do Espírito. E a gente falou do Espírito Santo, ele consola, ele habita, ele ensina, ele lembra, ele testemunha, ele dá força, ele convence, ele guia, ele falará, ele anunciará, ele glorificará, ele alegrará, ele finalizará. Então, ele é para nós um instrumento que Deus colocou em nossa vida de suma importância. Porque a única coisa que nós temos em nós, vamos dizer duas coisas que nós temos em nós, que é de Deus. Uma, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus. Segunda, a presença do Espírito. São as duas coisas que nós temos de Deus conosco. A imagem e semelhança e a presença do Espírito. Não tem mais nada. Se imagem e semelhança toda a criação tem, humana, tem, então nós somos iguais a todo mundo. Isso então não nos difere. O que difere então eu do outro é a presença do Espírito. E quando eu falo presença, eu quero dizer não só a presença dele, mas a ação dele na vida do crente. Porque o Espírito Santo não trabalha de forma igual na vida de todos. E se eu falo que não trabalha de forma igual, estou dizendo que há uma diferença. E essa diferença é o quê? Os dons espirituais. É uma diferença. A fé é uma diferença. Nós não temos todos a mesma fé, o mesmo grau de fé. O outro, fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é uma diferença. Então, ele age, mas não age da mesma forma, ou porque nós não permitimos que ele haja da mesma forma. Se eu pegar lá os 9 frutos do Espírito, né, a fruta, né, a mexerica, e colocado em 9 gomos, você tem os 9 gomos na sua vida? Talvez sim, talvez você tenha 6, 5, 4, 6, 2, lá em Gálatas, 5. Então nós temos aí diferenças, não somos iguais. Nós diante de Deus somos pessoas diferentes. E o Espírito age em nós de forma diferente sobre isso. Então, nós vimos também que Jesus, ele promete a vinda do Espírito, né? É necessário que eu vá para que o Espírito volte. Também é importante entender lá, Atos 1:8, que diz que o Espírito Santo ele veio para capacitar a igreja para cumprir a missão de Deus.
Lá em Atos capítulo 2, nós vemos então a promessa sendo cumprida, quando o Espírito Santo desce e toma conta lá dos discípulos. E o importante também é entender que o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, ele não existe mais. Aquilo que está em Atos 2 só ocorreu uma única vez. Uma vez só. Então, se você pegar lá em Atos 2, de 1 a 13, aquilo não se repete na Bíblia. Só aconteceu uma vez. Sobre isso. Acabou. Veio e ficou. Então, quando ele acontece? Agora de forma individual, na conversão de cada um. Então não desce mais aquelas línguas de fogo, aquela coisa lá, eles foram tomados e todo mundo começou a falar línguas. Não. O movimento pentecostal, ele vem disso. A primeira igreja pentecostal do mundo é a Congregação Cristã do Brasil, a primeira igreja pentecostal do mundo, que começou na Itália. Depois veio os outros. A Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil, ela começou dentro de uma igreja batista, lá de Belém do Pará. Lá nos subterrâneos da igreja, começou a igreja evangélica, Assembleia de Deus. Não sei se vocês sabiam disso ou não, mas ela começou dentro de uma igreja batista. Aí quando o pessoal começou a falar coisas lá, foram expulsos de lá, da igreja batista, e abriram a igreja evangélica Assembleia de Deus. Mas eles vieram de igreja batista, né? Como outros, né? Também, algumas coisas que existem por aí. Bem, Atos 2, 37 a 47, fala então que o batismo do Espírito Santo, ele é uma evidência da salvação. O batismo do Espírito Santo, ele é uma evidência que a pessoa ela é salva. Agora veja, se eu afirmo que a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é a marca que sela a pessoa, ou seja, é o sinal que diz que a pessoa é salva, a pergunta é: como eu posso ver o Espírito Santo na vida das outras pessoas? Como eu posso medir se realmente... Porque o Espírito Santo nós não vemos, nós não enxergamos. A pessoa diz que tem, outra pessoa também diz que tem. Nós não conseguimos enxergar isso. Como então eu evidencio isso? Aí Jesus ele vai nos ensinar meios para entender se aquilo é aquilo mesmo ou não. Ele usa ali 3 coisas que a Bíblia ensina no Novo Testamento. 3 coisas. Primeiro, fruto. Quem é dele dá fruto, porque permanece nele. Segundo, dons espirituais. Quem está nele tem dons espirituais. Então ele serve. 3, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito não é a mesma coisa do fruto primeiro? Não, são coisas diferentes. Fruto do Espírito, os 9 frutos que estão lá, são divididos em 3 blocos, de 3. Coisas que você vive para você mesmo, coisas que você vive para o outro e coisas que você vive para Deus. São 3 frutos que tem lá. Do grupo de 9, você tem 3, 6, 9. Cada 3 deles é uma aplicação do fruto. Mas a gente vai estudar isso em fevereiro do ano que vem. Deixa isso para lá, agora. Então, quando chegar nisso, o que acontece? Nós percebemos então, na minha vida fruto espiritual, na minha vida dom espiritual. São 3 situações
que refletem a presença do Espírito. É uma maneira de canalizar o poder dele. O poder dele nos move. Sempre essa intenção, do movimento, do mover. Por isso que a palavra em Gênesis diz o quê? O Espírito de Deus se ficava parado, não é isso? Se movia. Porque Deus, ele é movimento. Você está sentado aí, você está se movendo? Você está se movendo? Não? Seu sangue está se movendo? Seu sangue paga, o que acontece com o seu sangue? O que acontece com você? Bom, seu cérebro está se movendo? Está acontecendo as sinapses? Seu diafragma está mexendo? Seu pulmão está enchendo, esvaziando? Você está parado? Não. Seu estômago não está processando aquele café da manhã? Seus olhos não estão se movimentando? Seu nariz não está inspirando e expirando? Sua cabeça não está fazendo assim? Seus músculos não estão se movendo? Você está parado? Não. Até dormindo a gente está se mexendo. Não é? Se mexe, sonha. Né? Essa noite peguei o cobertor meu, estava procurando meu cobertor, peguei o da Nina, ele puxou o meu, né? Chega uma idade e todo mundo pega fogo à noite, né? Quando dorme, então já não dá para dormir, né? Fica que está calor aqui, né? E puxa. Então até à noite você está lá procurando o cobertor e se cobrindo. Você se cobre sem pensar. Então nós somos o quê? Movimento. Os animais se movimentam? Eles não migram? Né? E tudo isso é movimento. Então, até os vírus que estão dentro de você, de mim, as bactérias, as células vermelhas, células brancas, tudo é movimento. As plantas, as flores, os rios, os mares, o vento, chuva, neve, tudo é um movimento constante. Então, esse movimento de Deus, ele é importante na vida do cristão, porque quando o Espírito Santo veio, ele veio para nos dar vida, uma nova vida. Lembra que ele criou o ser humano? Junto com o Pai e com o Filho? Não é? Ele estava junto na criação. E então, quando ele vem agora para nossas vidas como crentes, ele também veio para nos trazer vida. Um mover, um viver. Deus criou Adão para ficar sentado lá no jardim? Acho que não, né? Ele era jardineiro, não era? Ele cuidava do jardim. Acho que Deus já deu para ele lá um rastelo, uma pá, enxada, ele vai trabalhar. Deus criou o homem para o trabalho. Não foi? Adão já nasceu com duas profissões: zelador e jardineiro, ou lavrador. Nossa, logo dois, ele ganhava por um. Ele foi mandado embora sem direito. Quando roubou. Sem aviso prévio. Né? Foi mandado embora sem direito. Ele não tinha justiça do trabalho para ele recorrer. E ainda levou a mulher ainda junto ainda, para ajudar. Bom, deixa isso para lá. Voltando. Você está entendendo até agora a ideia? Você está entendendo a ideia? A ideia então é que o Espírito Santo, gente, para nós, não deve ser visto como uma forma de pentecostalismo, não. Mas também a gente tem que entender que o Espírito Santo ele tem funções. Ele tem a vontade dele, ele tem o princípio dele. E ele se manifesta através de mim, através de você, através de cada um de nós. Isso é que nos marca. E isso nos leva então a evidenciar a presença dele. Como? Pelo fruto do Espírito e pelos dons espirituais. Então nós produzimos fruto. Produzimos fruto do Espírito, que o Espírito coloca em nós longanimidade, benignidade, domínio próprio, são alguns deles.
Mas também o Espírito Santo, ele nos dá dons espirituais. Para quê? Para a edificação da igreja, do corpo. É isso. E eu tenho que entender isso em mim. E se nós não vivemos isso, gera um desequilíbrio na igreja. Porque a palavra de Deus diz que é pela junta das juntas e medulas que o corpo se edifica. Se houver uma deficiência no seu corpo, você não vai passar bem. Bebe 5 litros de água de uma vez só, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Não é? Bebe 5 litros de água de uma vez, você morre. O seu sódio vai embora. Então nós temos dentro de nós ferro, química agora, aula de química agora, né? Ferro, temos sódio, temos cálcio, temos oxigênio, temos gás carbônico, cobre também tem? Não sei não, hein? Vamos passar no cobre aí. Temos que mais? Alumínio. Temos tantos elementos químicos, não é isso? Nós somos uma química, o cérebro é uma química, não é isso? Quando a gente entra em depressão, a primeira coisa que o médico nos dá é o quê? O psiquiatra. O remédio para restabelecer a química cerebral, né? Quando eu entrei em depressão, a primeira coisa que o médico me deu foi um medicamento para restabelecer as sinapses. Fora as bombas, né? Tomar, desmaiava. E é impressionante esses remédios, né? Faz a gente sair de 440 volts para 12. Impressionante a força deles. Mas vamos lá. Se nós olharmos, vamos voltar lá em Atos. Atos 2. E a gente falou sobre isto. Atos 2. Qual? Aquelas perguntas lá? Bom, bem lembrado. Atos 2. Capítulo 4. Tem uma palavra lá que nós lemos na semana passada. Aliás, tem um livro muito bom, se você quer estudar mais sobre o Espírito Santo, irmão, irmã, tem um livro muito bom chamado Batismo e Plenitude, se eu não me engano, acho que é o seu nome. Batismo, deixa eu ver aqui, o nome do livro. Compre e leia, é um bom livro, eu acho que muitos de vocês já devem ter, que é de John Stott. Batismo e Plenitude, isso mesmo, John Stott. Está R$22 esse livro, mudaram a capa dele. É Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Batismo e Plenitude do Espírito Santo. John Stott. Stott se escreve com S-T-O-T-T. S-T-O-T-T. John Stott. É um livro muito bem equilibrado. Se você quer aprender mais do Espírito, além do que aqui, é um bom livro. Eu aconselho. John Stott. Mas aqui tem vários, tem na Amazon, Estante Virtual, tem várias livrarias. Podemos ver, sim. John Stott, bom livro, sobre o Espírito Santo, né? Você pode ler isso. Mas em Atos 4, ele vai dizer o seguinte, a gente falou um pouco sobre isso semana passada, e todos que foram cheios do Espírito começaram a falar. Então veja que o que marca realmente a vida do salvo é isso, a ação do Espírito. Lá na frente, nós vamos falar da perda da salvação, segundo alguns, né? Essa questão da salvação.
Mas veja que o que marca é isso, é o mover. Gente, eu não sei se na minha cabeça isso chega a ser até uma fissura, né? Algo que eu encanei. Mas para mim, foi aquilo mais ou menos que é da mensagem de ontem. Não há como resistir à influência do Espírito. Porque o Espírito nos leva a mover. Vocês viram que quando eles foram batizados, a primeira das coisas que eles começaram é agir. A primeira coisa, a marca está aí, ó. Verso 4, a igreja começa sendo cheia do Espírito e agir. E aí começa a mover. E aí começa 3.000 almas, 5.000 almas, aí começa a igreja a multiplicar, pelo mover do Espírito. E é isso que deve mover-nos até hoje, o mover do Espírito. Até hoje. E amanhã também. Então, foi aquilo que também nós vimos ontem. Deus opera em nós tanto o querer como o executar. Então, se Deus está na direção, se Deus te leva aquilo, Deus leva a pessoa ao local que ela não sabe. Se eu não me engano, eu não lembro exatamente, eu acho que foi o próprio Jesus, eu não lembro, que falou para Pedro. Pedro, sim, foi Jesus. Chega uma hora da vida do homem, do ser humano, que ele não diz mais para onde ele vai. Alguém pega na mão dele e leva. Não sei se vocês lembram desse texto, mais ou menos isso. Os nossos filhos vieram em casa aí esses dias atrás e vieram cheio de coisas. Ó, tá aqui o dinheiro, vai fazer academia. Ó, isso aqui você não vai comer mais. Ó, isso aqui você não come mais. Ó, isso aqui vocês largam. Ó, esse negócio de vocês morar em Alagoas, pode esquecer. Vai morar em Alagoas não. Ó, você vai morar tal. Ó, você vai fazer... Os meus filhos vieram para mandar em mim. Agora estou dizendo o que eu como, o que eu não como, que eu tenho que fazer academia, que eu tenho que criar músculo, que eu tenho que morar perto deles. E minha vida? E minha vida? Não escolho mais? Né? Por quê? Hoje não tanto. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais escolha. Eu vou ter que fazer o que eles querem, se eles quiserem cuidar de mim. Né? Já pensou eu, um viúvo de 90 anos de idade aí, sarado, né? Quem vai cuidar de mim? Obviamente meus filhos. Né? Meus filhos. Ô pai, você foi deitar que hora? Vai colocar um monte de câmera dentro de casa, né? Um monte de câmera, no quarto, na sala, na cozinha. Toda hora está lá olhando, se o pai está lá se movimentando, né? O pai não saiu da cama ainda? Ô pai, está tudo bem aí? Não acordou ainda por quê? Não levantou por quê? Filho, não estou muito bem. O que você está sentindo? Estou indo aí. Não é assim que a gente faz hoje? Agora, se morar lá no sertão de Alagoas, tem que, até pegar o avião, já foi um dia para chegar lá. Já morri, os bichos já comeu. Né? Então, Deus fala isso, Jesus fala isso para Pedro, e o Espírito, ele faz isso conosco. Não é mais que nós mandamos em nós mesmos, mas agora é o Espírito que nos guia. E a gente vai entender isso, que o batismo evidencia, ou é visível, quando nós recebemos o Espírito, mas também ele nos leva a agir. Como? Como que eu produzo fruto? Quando estudo a palavra, quando desenvolvo a comunhão, quando participo da ceia, quando eu oro, quando demonstro o seu poder, quando eu contribuo financeiramente, quando eu tenho uma vida alegre, quando eu tenho uma vida de louvor, quando eu testemunho. Isso tudo é ação do Espírito. Então nós podemos ter ação do Espírito em áreas da vida
E podemos não ter atuação do Espírito em outras áreas da vida, mas não é o problema do Espírito, o problema é eu. Eu deixo ele operar aqui, mas eu não deixo ele operar aqui. Que são as nossas fraquezas. Aquilo que nós chamamos de carne. A nossa carne não deixa. Então é tolice imaginar que eu sou controlado 100% do tempo, 100% pelo Espírito. Não. Infelizmente não, porque aí a gente deixaria de ser gente também. Mas nós escolhemos muitas vezes satisfazer a vontade da carne e não do Espírito. Isso é todos nós, em maior grau ou em menor grau, mas isso existe. Bem, em Atos capítulo 4, verso 31, vamos ver lá Atos 4, 31. Ele diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Vê de novo aí. E o que aconteceu? Não, esse é o começo. Moveu-se o lugar e depois? Tá, e? Isso. E o que aconteceu depois que foram cheios? É isso. Ele trabalha, veja, ele é um movimento. Toda vez que você vê a ação do Espírito Santo, ele tem logo em sequência um mover. Como mover? Anunciar. Como mover? Falar. Como mover? Testemunhar. Como mover? Orar. Como mover? Ele sempre leva um mover. Então, toda vez que você vai ver isso, cheio do batismo, ele vai levar sempre uma ação. Então, a vida do crente é uma vida de ação. Sim, conhecidas. Aí eu não sei, eu não me lembro da palavra certa, porque existem duas formas, aquilo que a gente chama de glossália e glossolalia. Glossalia, se eu não me engano, vamos ver aqui do pai dos coisas. Aqui, Iá. Iá serve para muita coisa, eu amo Iá. Né? Iá. Vamos aqui no Gemini aqui, vamos ver. Qual a diferença entre glossália e glossolalia? Você sabia que tem esses dois nomes? Glossolalia, língua, idioma, significa literalmente, glossolalia, falar em línguas. Ele está dizendo para mim aqui que glossalia é uma forma errada de dizer. Que existe somente um trecho que é glossolalia, que é, tanto na teologia quanto na psicologia e na linguística, o fenômeno de falar línguas desconhecidas. E aí ele vai dizer que não foi o caso. Eu acho que ele está pisando na bola, vou para outro lugar. Porque ele fala de línguas desconhecidas do ser humano, mas os apóstolos, eles falaram línguas conhecidas, tanto que as pessoas entendiam. E Paulo fala, né, quem não fala, não tiver intérprete, quem fala tem que ter um intérprete, se não tiver intérprete, fica quieto. Né? Então, glossalia. Vamos ver aqui. Glossalia. Qual é o nome mesmo? Glossalia.
Glossolalia, como que era? Ah, estou procurando lugar errado, né, Estevão? Nossa, meu Deus. Glossolalia. Ó, ele vai dizer que na psicopatologia é um distúrbio de linguagem observado em certos doentes mentais que creem inventar uma língua nova. Olha, nossa. Na religião, a capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso. Também não acredito muito nisso, não. Muitos falam por falar, nem sabem o que está falando. Geralmente fala de êxtase religioso. Eu me lembrei agora do pentecostalismo. Então está aqui, glossa, língua, idioma. Lália, falar, tagalerar. Então, na Bíblia, é xenolalia. Xenolalia, é falar uma língua de uma nação estrangeira. É uma língua estrangeira. E glossolalia é falar uma língua desconhecida. Essa é a diferença. Mas muitos que dizem falar línguas, eles falam por motivo de pertencimento. Porque só fala línguas quem é batizado com o Espírito. Quem não é batizado não fala. Pergunte, minha irmã. Ela falava o quê? Estranho. Eu não sei se ela estava falando uma língua conhecida ou uma língua desconhecida. Então, mas se vier aqui um russo falar, um alemão falar, um ucraniano falar, sei lá, de repente ela tem facilidade, sei lá. Então, eu não sei. Eu não posso falar nada. O que eu sei é, se alguém falar uma língua, haja tradutor. Ponto. Quem fala não traduz. Né? Nações compreendiam, porque cada um fala de sua própria língua. Atos fala isso. Mas depois, com o tempo, isso foi mudando. Aí, Paulo ele mesmo fala da língua dos anjos. Ele mesmo fala isso. Mas enfim. Se mesmo que eu falasse, né? Mas o importante é o seguinte, eu não falo mesmo, nem tenho pretensão, esquece. Então, por mim, eu sou meu batistão, então já esquece isso. Né? Bem, 4:31 ele fala então que moveu-se o lugar e foram cheios do Espírito. 5:32. 5:32 diz: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que deu àquele que lhe obedece. Obedece a quem? Deus deu o que a quem? Interpretação de texto. Prova de Enem.
Deu o Espírito para quem? Obedece a quem? Então, quem obedece a Deus tem o quê? O Espírito, é isso? Então, o Espírito Santo vem de quem? De Deus. Para fazer uma obra em quem? Em nós. E essa obra sempre nos leva a um mover. Isso é importante. Né? Porque, gente, o que nós temos de Deus é Ele. A palavra e o Espírito. Foi aquilo que diz lá em Tessalonicenses ontem, né? Em Tessalônica lá. A palavra e o Espírito. As duas coisas que nós temos. A palavra e o Espírito. Essas vêm de Deus. Vamos continuar. Também, lá em Atos 8, 4 e 24, nós não vamos ler todo, nós temos também um outro problema lá, que é o Espírito Santo para os samaritanos. Lá, ele vai dizer que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Lá em Atos 8, 4 a 24. 8, 4 a 24. Então, deixa eu ver aqui o verso que está. Quatro, 24, deixa eu ver aqui. Ele diz lá então, Paulo consentiu na morte de Estevão, aí eles começaram a perseguir, e aí foi Felipe à cidade de Samaria, e lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Felipe dizia, verso 6, e no que ele fazia. Por quê? Porque era movido pelo Espírito Santo. Pois os espíritos imundos saíam, clamando em alta voz, paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria. E aí vai falar de um homem chamado Simão. E aí Simão, verso de número 14, diz: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Verso 15, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16, porque sobre nenhum deles havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles puseram as mãos e receberam o Espírito. Verso aí para o 17. Então, se a conversão não há a entrada do Espírito Santo, mas diz o texto que eles não receberam o Espírito Santo. Ixi, e agora? Confundir a cabeça. Normal. Nós devemos então pensar e ponderar sempre dentro do pano de fundo, né? Dentro do contexto. Primeiro contexto. Estamos em Atos 8, não é isso? Atos 7, 8. Nós estamos no quê? No início de quem? Da igreja. A igreja estava iniciando. Não é isso? Ela estava iniciando. Quando ela em Atos 2, houve lá um começo, onde eles estavam? Jerusalém. Certo? Estavam em Jerusalém. Agora Felipe foi movido e foi para Samaria. A mesma terra da mulher que falou da água, não era? Não sei qual cidade que ela estava. Felipe pregou e foi embora. Depois, ouvindo que as pessoas haviam recebido Jesus, o que foi feito? Enviaram 2 lá, não é isso? Com uma missão. E tendo chegado lá na cidade, oraram para que eles recebessem o Espírito, que está lá no verso de número 17, não é isso? Porque no verso 16, porque nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados. Na sua Bíblia, provavelmente deve estar em aspas, entre parênteses. Está entre parênteses a sua tradução? O verso 16? Está entre parênteses? Mais alguém está entre parênteses também? Tem algum que não está sobre parênteses? Verso 16? A senhora não está entre parênteses?
O 16? Deixa eu ver. Não está. E o do senhor? Vê o 16, irmão Manuel. Ah, o senhor está, ó. Entre parênteses. 8,16. Está entre parênteses da senhora? Verso 16. Não está. Não, o senhor está, o senhor é digital. Então, pergunto para os estudantes, por que tem entre parênteses? Hã? Quase isso. Mais ou menos. E existem outros trechos também da Bíblia que também tem entre parênteses. Na verdade, a gente pode dizer que esse texto, entre parênteses, não é um texto legítimo. Porque ele está afirmando que eles não tinham, mas está entre parênteses. Certo? Está entre parênteses. Ou seja, a gente pode tirar ele fora. Se eu tirar ele fora, olha como as coisas mudam. Os quais, tendo descido, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Não é isso? Enviaram para Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam. Então veja, irmãos, que esse problema de Samaria também está num contexto de que pessoas não crentes, não judeus, e quem foi lá pregar para eles? Quem foi orar por eles? Judeus. Judeus se davam bem com os samaritanos? Não. Um não gostava do outro. E quem foi lá? Judeu, para orar por quem? Por samaritano. Para quê? Para receber o Espírito. Então, na verdade, aquele contexto está muito mais uma questão de entender a universalidade da igreja, a igreja universal, e também o relacionamento que as divisões, elas são quebradas mediante o mesmo Espírito, entre um povo e outro povo. Não existe mais diferença. O nosso escritor, ele diz assim, ó, Deus queria mostrar aos discípulos judeus e aos desprezados samaritanos que esses também poderiam receber o Espírito. Não houve uma segunda bênção, porque não havia tido a primeira. O que faltava era o Espírito e não outra coisa qualquer. Dá a entender que a imposição das mãos está intimamente ligada à cerimônia do batismo, que está ligada à vinda do Espírito. É importante notar a sequência do caso de Paulo e dos gentios de Éfeso, que é totalmente outra. Gente, a forma de Deus agir no estabelecimento da igreja dele não é mais repetida. Não existe mais Pentecostes, não existe várias coisas que aconteceram no livro de Atos, não existem mais. Não precisa acontecer mais. O estabelecimento da igreja já foi feito. Os povos, as culturas, as línguas, o alcance, isso já foi feito. Hoje o Espírito Santo trabalha de uma forma diferente do que ele trabalhou no começo. Todo começo não é um começo? No começo criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. No primeiro dia Deus falou, cria-se tal coisa. Quantas vezes Deus faz isso? Quantas vezes Deus está criando as terras de novo? Uma vez só. Houve um início. Depois desse início houve outros inícios. Mas o início foi um. Ele não se repete. Tudo bem? Bem, aí ele vai falar da conversão de Paulo, de eunuco, de Paulo, de batismo entre os gentios, e assim ele vai discorrendo aqui na nossa apostila. Mas o fato é que todas essas conversões levam uma coisa. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, vamos terminar a nossa aula com esses 6 pontos aqui.
Todos eles estão em Atos. Abre Atos 16, 11. Precisamos comprar lousa, né? Precisamos de uma lousa aqui. Uma lousa com rodinha, então a gente enrola ela, põe ela para lá, para cá, para lá. Precisamos de uma lousa, urgente. Atos 16, 11 a 15. Diz assim: e navegando de Troas, fomos correndo no caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. É uma colônia, estivemos ali alguns dias e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar, e isso nos constrangeu. E aí nós vemos o quê? Ela servindo, abrindo a casa dela para os gentios, e dela nasceu a igreja de Filipos, né? A partir da casa dela. Em Atos 16, 25 a 34 também, nós vamos ver um outro personagem que é agora o carcereiro. E o carcereiro está até o 34. Se você olhar aqui, diz, verso 33, para ganhar tempo: e tomando ele consigo, né, naquela mesma noite, lavou os vergões de Paulo e quem estava junto? Paulo e Silas. Isso, Paulo e Silas, obrigado. Está no verso 19. Aí eles disseram lá que o Senhor Jesus, verso 34, e levando-os para a casa, dispôs a mesa, e sua crença em Deus alegrou-se em todo o coração. Veja o verso 34, que quando ele se converteu, o que ele fez? Levou para a casa deles e serviu. Não é isso? Colocou a mesa para eles. Agora no 17, 1 a 10, Paulo agora está lá em Tessalônica. Lá em Tessalônica diz que eles serviram. Receberam a palavra de Deus, examinando as coisas, de sorte que creram. Aqui, deixe-me ver aqui. Verso, disputou com eles, eles se converteram. E aí nós vemos lá na carta de Paulo, lá a Tessalônica, que a igreja de Tessalônica os serviu também. Também nós vemos lá no verso 16 a 34, lá em Atenas. 16 a 34. Deixe-me ver aqui, tateando, pusesse, sendo pois a geração havendo cuidado e unidade, portanto determinado, e como ouviram falar da ressurreição, e assim Paulo saiu no meio deles, e todavia alguns varões chegaram, creram, os quais foram tal, e com eles as mulheres que também serviram. Então nós vemos dentro de tudo isso, irmãos, que a conversão nos leva ao serviço, a servir. Por quê? Porque é o Espírito que nos leva. É Ele que nos caminha. Então nós podemos, por inferência, né, dizer que se uma igreja ela não se move, é porque o Espírito Santo não está agindo na vida da igreja. E nós não podemos dizer que a culpa é do Espírito, mas sim da própria igreja, que não se deixa mover-se pelo Espírito. Significa então que eu, Estevão, tenho que repensar
a minha vida espiritual, da mesma forma que eu penso na minha vida profissional, da mesma forma que eu penso na minha vida emocional, da mesma forma que eu penso na minha vida material, eu também tenho que considerar muito a minha vida espiritual. É aí que a gente percebe a discrepância. Veja, quantos de nós aqui se preocupa com o dinheiro? Eu acho que todo mundo, né? Eu também. Ok. Quantos de nós se preocupa com o nosso corpo? Em termos de médico, cuidados, etc. Perfeito. Quantos de nós aqui ainda, né? Talvez alguns de nós não vai estar... Quantos ainda estão preocupados em aprender, estudar? Não é? Ótimo. Quantos de nós aqui estamos preocupados em desenvolver a nossa vida espiritual? Vocês entendem? Nós estamos preocupados com tantas áreas da nossa vida, financeira, material, física, emocional, familiar, profissional, tantas coisas, que são legítimas. Não há pecado nisso, não há erro nisso, nenhum. Porque Jesus falou mesmo, ele falou, se você vai fazer alguma coisa, planeja. Planeja, antes de você fazer. Senta, faz as contas, olha direitinho, tal. Mas também nós devemos pensar na nossa vida espiritual. Vou no médico? Vou. E minha vida espiritual, como ela está? Vou investir, fazer um investimento? Vou. E minha vida espiritual, quanto vou investir nela? Pergunta. Eu vou fazer um curso bíblico. Nós tivemos aí a oportunidade. Você fez a matrícula lá? Depois a gente fala sobre isso lá. Mas vou investir. Vou fazer um curso. Vou fazer um curso da PEC. Vou fazer um curso da teológica. Puxa, eu vou gastar R$120 por mês. Não, você não vai gastar, você vai investir. Só que ao invés de você estar investindo numa coisa profissional, você está investindo numa coisa espiritual. Então, essas são as visões que nós temos que entender, que a vida espiritual, gente, ela é um mover. E se ela não fizer parte, ela não for algo que a gente se preocupa em desenvolver, nós vamos errar sim, porque outras coisas vão tomar espaço. É fatal, é normal que isso aconteça. O anormal é deixar o Espírito Santo controlar. Porque naturalmente nós somos inclinados para as coisas da carne. Isso é o nosso natural. Nós não precisamos fazer esforço para pecar. Correto? A gente precisa se esforçar. É natural. Agora, para fazer as coisas para Deus e ver para Deus é uma coisa que exige muito esforço, perseverança, dedicação, visão. Amém? Passa rápido. Sai dali e já acabou.
Por isso que muitos chamam de êxtase, né? Você vive um momento de êxtase. Quem trabalha com psicologia, né? Quem trabalha com a mente humana, sabe que aquilo, você se envolve naquilo, você vê isso muito no mundo, né? Os pancadões, movimento de torcidas, né? Um jogo de futebol, né? Você vê o quê? Você vê toda aquela emoção. Terminou aquilo, você está sozinho, você está no meio de 20, você está lá, né? A adrenalina a 1000. Aí quando você está sozinho, você fica quietinho, não é capaz de fazer tudo aquilo que você fez quando está no meio da multidão, né? As multidões, elas é algo perigoso. Bom, como não é minha área falar do pensamento humano, né? Vou deixar mais com a psicologia, né? De mover esse movimento de massas, mas realmente tem isso, né? É impressionante o poder da influência. Obrigado, Pai, pelo tempo de hoje. Pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos dê o domingo abençoado e nos abençoe, Senhor, no culto da noite. Abençoe a celebração da ceia e que nós possamos estar aqui para prestar um culto ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos em paz.